Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem tem o título: Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir, ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra. Espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes. Quando é noite e reclamamos, venha a nós a luz, é necessário que ofereçamos a lâmpada ou a candeia, para que a luz resplandeça entre nós. Se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos até a cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Pai Nosso, ditado pelo Espírito Meimei. Boa noite a todos. Para a noite de hoje, eu preparei um tema que é muito comum e gerou realmente muita expectativa para muita gente esse final de ano e sempre a gente faz isso, né? No final de ano a gente prepara toda a nossa vida, né? Nessa virada de ano a gente projeta muitas coisas e a gente às vezes tropeça, né? Nessas promessas, nessas esperanças, por causa de uma coisa chamada ansiedade, né? Então vou falar um pouquinho sobre a ansiedade com essa visão espírita. Dos conflitos existenciais, a ansiedade aparece hoje como a mais perigosa e sorrateira, né, de todas as dificuldades enfrentadas por nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aí, fazendo um parênteses aqui, espírito desencarnado tem ansiedade, gente? Tem também. Então, se a gente não consegue controlar nossa ansiedade aqui agora, encarnados, fora da carne, a gente também vai ter esse mesmo problema. Então, a gente tem que pensar, refletir um pouco mais sobre isso, né? Um dos maiores inimigos do homem, a pessoa ansiosa, né, ela deseja antecipar tudo o que imagina importante. Além de ter uma sensação de mal-estar físico, né, e psíquico, diante de qualquer situação cujo futuro é incerto. Se eu não tenho domínio sobre o que vai acontecer, eu fico ansioso, né? Então isso gera um problema muito grave. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra. Como se a vida não nos favorecesse com as bênçãos, né, do tempo, ignorando que toda lição acontece no momento certo. A gente invigilante, a gente tenta viver o hoje sem ter vivido o amanhã. Então a gente quer que tudo aconteça hoje sem viver o hoje. E amanhã daí como é que fica, né? Então nessa inquietação de angústia, né, a gente não vive hoje e não vive amanhã. Se o homem nascesse para andar ansioso, se fosse esse a nossa sina, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante de nós próprios, né, mas por desesperado sem remissão. Então tudo o que nos acontece na vida, de bom e de ruim, entre aspas, né, é para nossa melhoria, é para nossa santificação, porque todos nós somos espíritos perfectíveis, né? Então essa ideia da santificação, muito comum em outras religiões, ela é real, nós vamos nos santificar, mas não é numa vida só, né? Então esse sentimento de ansiedade atinge muitas pessoas, né, e de diversas atividades, né? Diante de um discurso, de uma palestra como essa, para preparar essa palestra, já teve alguém me perguntando, mas você vai fazer uma palestra rápida, vai ser muito demorada? Eu falei, não, vai ser rápida, 25 minutos, normal, né? Então, a gente já fica ansioso para terminar a palestra, para sair daqui, para fazer alguma coisa, e no final das contas a gente não percebe o que está acontecendo aqui, né?
o tratamento que a gente está recebendo agora, enquanto eu estou falando aqui, todos os mentores nossos estão trabalhando em cada um de vocês, né? Vendo aquilo que é necessário. Então são aparelhos que estão sendo passados aqui agora por vocês, não é só no momento do passe, né? Nós estamos recebendo bênçãos, estamos sendo literalmente medicados, né? Para as pessoas que nos amam, aqueles espíritos familiares que ainda estão aqui depois do Natal, que tiveram a permissão de ficar aqui, ainda estão muito próximos de nós, sentindo o nosso sentimento, dando o seu carinho para a gente, né, em espírito, e a gente quer ir embora logo, né? Quer ir para fazer o quê? Né? A gente quer que acabe logo, quer sair daqui logo. Será que isso não é muita ansiedade, né? E isso afeta o nosso desempenho físico, né, o desempenho espiritual, né, e impede que as coisas boas aconteçam para nós. Então, tudo que deve acontecer para a gente vai acontecer na hora certa, né? A ansiedade vai tentar violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Nada acontece com facilidade para a nossa vida aqui na Terra. Primeiro, como já muito foi dito, nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Então, a nossa passagem aqui na Terra é por muitas provas as quais a gente já faliu em outras encarnações e hoje a gente vem novamente com elas para tentar superar, né? A ansiedade sempre precede a ação de cair, quer dizer, quando a gente está muito ansioso, a única certeza que a gente vai ter é que as coisas não vão dar certo, se a gente continuar, né, violentando os nossos sentimentos com essa sensação. A solução para esse conflito, né, que é um conflito da existência, não é simples. Ela precisa de ajuda médica, psicológica e espiritual. Então, só vir aqui no centro, segunda-feira, tomar um passe, tomar água fluida, escutar um palestrante aqui, vai resolver o problema da ansiedade? Não. Ir para o médico tomar Rivotril, vai resolver? Bupropiona, vai resolver? Ajuda, mas só isso resolve? E só ficar no psicólogo, né? E será que isso vai resolver? Será que não é tudo isso junto e mais a nossa vontade de a gente nos prepararmos, né? Como a leitura inicial falou ali, a gente tem que preparar nosso terreno, nosso coração, para que as coisas aconteçam e a gente aceite o que está acontecendo. A grande diferença que eu vejo da religião espírita para muitas outras religiões é que ela nos prepara e nos explica e nos conforta e nos consola, como é o Consolador prometido por Jesus, que a gente sabe que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? A única certeza que a gente tem é que tudo que eu estou passando hoje, as minhas dificuldades de saúde, financeiras, de família, tudo isso acontece por uma herança que eu mesmo produzi lá atrás, né? Então nada vem fora da hora, nada vem fora do lugar. Jesus, o psicólogo inigualável, conhecedor dos efeitos nocivos da ansiedade, já advertia: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou seja, para cada dia é só desgraça, né? Então vamos enfrentar hoje, segunda-feira, vamos tentar viver o dia de hoje, mas é lógico que Jesus não quis dizer que a gente tem que ser imprevidente, negligente com o nosso futuro, né? Nós temos que nos preparar para o dia de amanhã também, mas vivendo primeiro o dia de hoje, né? Senão o dia de amanhã não chega, né? Então a inquietação exagerada, a preocupação exagerada que Jesus falava, nas palavras lá de 2000 anos atrás, ela se refere à ansiedade. Nos momentos, todos eles, de cada dia, são valiosos para nós. Cada momento que nos acontece no dia de hoje são experiências únicas que só vão acontecer hoje. E a gente tem que estar muito atento para que a gente não perca essas lições que a vida nos dá, né? A natureza ensina a gente não pular etapas. E a prova disso é que se você colher um fruto antes da hora, ele vai estar verde, amargo, amarrento. Então tudo no seu tempo, né? Mesmo que a vida nos acene com acontecimentos desagradáveis, né, a gente vai ter sempre que manter a chama da esperança, entregando a Deus as nossas aflições, para que a gente consiga... Desligou? Não? Para que a gente consiga nos mantermos firmes e enfrentar as nossas dificuldades de cabeça erguida, né, de coração aberto, porque as bênçãos são sempre muito maiores do que as provas, do que as dificuldades, né? Então, ele dizia: tenho-vos dito isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A partir dos estudos da doutrina espírita
E aí, gente, a gente lembra sempre que o estudo é estudo mesmo. É abrir os livros, ler. Quem tem na internet, abre a internet, tem PDF, não tem desculpas, tem livro para venda, livro para empréstimo. A gente precisa ler as obras para a gente poder conhecer um pouco mais o entendimento da doutrina espírita, para que a gente consiga enfrentar os nossos problemas. Se a gente for achar que você vai num psicólogo ou num psiquiatra e vai sair com uma consulta com todos os problemas da vida resolvidos, gente, isso não existe. Então, achar que a gente vem aqui só ouvir uma palestra e vai conseguir aceitar, entender e assimilar toda a doutrina, né, espírita, isso não acontece. Então, o estudo é muito importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. A gente tem lá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem a perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. São palavras anotadas por Mateus. Jesus falava as coisas, está com mau contato. Então Jesus falava as coisas e a gente fica às vezes achando assim, como assim, bem-aventurados os que sofrem? Quer dizer que Deus quer que a gente sofra? Quando a gente sofre, a gente está pagando contas, resgatando débitos nossas mesmo, lá de trás. Então se a gente hoje está pagando é porque a gente tem condição de pagar. É mais ou menos assim, vocês já viram um banco emprestar dinheiro para quem não tem como dar garantia? Só se tiver alguma falcatrua. Mas normalmente o banco não empresta dinheiro para ninguém que não tenha como dar garantia aquele valor que ele vai emprestar, ou até mais, né? Então assim, se a gente hoje está sofrendo, por maior que seja o sofrimento, Deus sabe que nós podemos suportá-los. Senão, Deus não ia mandar essa dádiva, né, da cobrança. Então tudo o que nos acontece para a nossa evolução, para a nossa melhoria. Ler os textos da Bíblia, do Evangelho segundo o Espiritismo, parece simples, mas o que é mais difícil é o entendimento. E não basta só entender o que Jesus falava, a gente tem que trazer para a nossa aceitação, né? E aí, volto a falar, o Consolador prometido por Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra básica de Kardec, todos os ensinamentos que a gente tem, nos mostrando que nós somos um espírito com várias passagens pela Terra, né? Então assim, a gente já teve muitas experiências aqui, e em cada uma dessas experiências nós aprendemos algumas coisas, e trazemos de bagagem os erros, né, e os acertos, para que a gente hoje seja a melhor versão nossa. Tinha um colega nosso, um companheiro aqui da casa, que dizia, nós somos o suprassumo de nós mesmos, né? Então isso é verdade. Hoje, a nossa melhor versão, quando a gente se olha no espelho, é essa, né? Então, com toda a nossa idade, com todos os nossos sofrimentos, hoje é o que nós somos de melhor, né? Com certeza, quem gosta de fazer regressão, vai ter muita decepção em sabendo que nas outras encarnações a gente não foi tão bonzinho como nós somos hoje. E se hoje nós não somos tão bonzinhos, imagine quem fomos nós atrás, né? Pedir calma a quem está nervoso, né? Pedir paciência para quem está ansioso é a mesma coisa que jogar gasolina no fogo, né? É meio complicado a gente falar isso, né? Quer ver uma coisa que irrita quando a pessoa está nervosa, gritando, se fala assim, calma, pronto. A pessoa fica mais nervosa ainda, irrita mais ainda, né? Grita, perde. Mas a gente tem que enfrentar, né? A gente tem que enfrentar essa ansiedade, essas nossas limitações, esses sentimentos, sempre de frente, né? Porque é graças à nossa fé, a fé em Deus, a fé na reencarnação, a fé em tudo que tem de bom nessa vida, e usando o raciocínio, né, que a doutrina espírita nos põe tanta lógica no entendimento, é que a gente vai ter a chance de restabelecer o equilíbrio em nossos corações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto lá ainda que fala sobre a paciência, e lá diz assim, a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por nos ferir, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Então está lá escrito e é só a gente ler e tentar aplicar para a nossa vida. A mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, ela tem num dos livros da série psicológica dela, que são 16 livros, o livro chamado Conflitos Existenciais. E ali, no capítulo 8, ela traz uma lição muito interessante que a gente precisa refletir sobre ele.
Eu trouxe aqui um texto bem curtinho, mas é interessante. Inquestionavelmente, todas as aflições e todos os desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito, que é atado aos conflitos que derivam das malogradas experiências corporais transatas. Ou seja, todos os nossos transtornos psiquiátricos, os toques, as nossas psiques, as nossas psicoses, neuroses, né, elas têm a ver com o nosso comportamento de ontem. Então, tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer de bom e que fez de ruim lá atrás, ela nos altera a nossa psique e automaticamente a gente vai ter que corrigir isso, né? Porque não existe nenhum espírito evoluído que seja perturbado, né? Senão não é evoluído. Então, para a gente evoluir, a gente vai ter que se corrigir. A terapêutica libertadora há que iniciar-se na racionalização do tormento, ou seja, a gente está com um problema, está com uma dificuldade, então vamos ver qual que é a dificuldade. A dificuldade é meu marido, a dificuldade é minha esposa, a dificuldade é meu filho, a dificuldade é o meu trabalho, a dificuldade é a minha saúde. Então eu vou ter que pensar sobre isso. O que está me dificultando a vida? Por que está acontecendo isso? Baseado no Espiritismo, a gente sabe que as dificuldades de hoje foram plantios lá de trás. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai começa a fazer é o quê? Aceitar. Não é se conformar, não é conformismo, é aceitação. E aí começar a se resignar. Porque com revolta, a ansiedade fica maior ainda, né? Então a gente precisa dessa racionalização do tormento, do sofrimento, da dificuldade, para trabalhar mediante a reflexão e a adoção do otimismo. Ou seja, se hoje está ruim, amanhã vai melhorar, né? Veja quanta esperança a gente deposita numa passagem de ano, em alguns minutos, né? Do dia 31 para o dia 1º, quanta esperança, quanta coisa boa, todo mundo se veste de branco, todo mundo, né, abre champanhe, brinda e abraça até aquelas pessoas que não vai muito com a cara, mas abraça na esperança de que seja esse ano muito melhor, né? E vai ser, sempre o é, né? A gente é que às vezes se baixa a cabeça como uma avestruz no buraco, né, e não quer enxergar, mas todo ano que nós estamos vivendo está sendo melhor, nós estamos vivendo, estamos dando proveito, nosso corpo está aproveitando, né? Por mais que ele sofra, por mais que a gente envelheça, por mais que os fios brancos do cabelo apareçam, por mais que os filhos se desvirtuem, mas nós estamos aproveitando, né? E para nós sempre vai estar sendo lição. Ou seja, a gente está tendo condições de lentamente trabalhar com a paciência, o equilíbrio, para que essas se instalem no nosso íntimo. Porque sem paciência e sem equilíbrio, a gente vai permitir que a ansiedade tome conta das nossas atitudes, né? Ainda mais um pouquinho, no livro A Flama Espírita, psicografado por Carlos Bacelli, no item 24, tem uma mensagem muito interessante do Espírito Pastorino. Diz assim: dependerá de ti. Não te rebeles contra os desígnios de Deus. Aceita a aprovação que te procura e segue fazendo o melhor. Todos temos erros do pretérito que precisam ser corrigidos através da reencarnação. Se desejas a paz, suporta com paciência o teu fardo de aflições. Aprende a conviver com teus problemas, quando não possas solucioná-los de imediato. A vida oferece múltiplas opções para quem busca ser feliz. Não te creias imprescindível, mas nem tampouco te julgues desnecessário na tarefa que te empenhas. Ninguém realmente chega a ser grande, se não aprendeu a ser pequeno. Nunca te canses de caminhar. Nada mais nos enriquece, mais que a dor, quando nos dispomos a recolher suas lições. Perdoa sempre, mesmo que isso te custe maiores decepções. Quem faz o bem aos outros, a si próprio faz. Portanto, não te importes com críticas e sarcasmos. A terra que mais produz é aquela que mais sofre a ação do arado. Levanta-te por dentro de ti mesmo, esvaziando a alma de toda amargura. Em toda parte, há mãos estendidas esperando pelas tuas. Decide-te a servir ainda hoje. Abre as janelas do teu coração e deixa inundar pelo sol da esperança que dias melhores virão. Cada dia é uma nova estrada que precisas percorrer. Não te detenhas na lamentação inútil, fazendo-te intérprete do pessimismo aos que caminham ao teu lado. Dependerá de ti, agora e sempre, onde estiveres e como estiveres, transformar a tua vida em bendito clarão a quantos se movimentam nas sombras da terra. Uma boa noite a todos, gente.